O universo não parece nem benigno nem hostil, apenas indiferente. Dito isso, você com certeza morreria se fosse teleportado para qualquer outro lugar. Fora da fina atmosfera da Terra, com exceção de alguns exoplanetas distantes potencialmente habitáveis, qualquer ambiente no universo é mortal para a vida. Com razão, a vida evoluiu para sobreviver a condições específicas. Mude um pouco essas condições e ocorrem extinções em massa do mesmo jeito. Vamos explorar os ambientes mais extremos do universo, dos vazios supermassivos e exoplanetas intensos, aos discos de acreção e jatos relativísticos de quasares. E agora para nossa tier list, o vazio de Betelgeuse. Veja essas imagens assustadoras desse enorme aglomerado vazio. Ainda bem que isso é só nebulosa escura, Barnard 68 sendo usada de forma errada para clickbait e impacto em miniaturas. Supervazios como o de Betelgeuse parecem menos assustadores quando você entende isso. São apenas o resultado de galáxias que se uniram gravitacionalmente, deixando grandes espaços vazios entre elas. Como resultado, em vez das 2.000 galáxias esperadas, o vazio de Betelgeuse contém apenas cerca de 60. Aparecer no centro dele provavelmente é mais seguro do que estar fora da ISS, principalmente devido à ausência de radiação solar. O perigo está no isolamento. É como acordar no oceano no ponto Nemo. Na Terra é melhor garantir que você tenha combustível e oxigênio suficientes para chegar até a galáxia mais próxima. Fora isso, nada é imediatamente mortal. Desafiantes do F-Tier Deep. Imagine a atmosfera da Terra, mas você empilha 1000 delas uma em cima da outra, e então deixa a gravidade agir. Eu chamei o resultado desse esmagamento de Atmo-Atmocrap. Se a analogia anterior não foi clara, imagine um homem de 100 kg equilibrando-se no seu dedo, e há um desses em cada centímetro quadrado do seu corpo. Então cerca de 17.000 pessoas te esmagando é isso que te espera se você aparecer de pijama. No ponto mais profundo da Fossa das Marianas, a 11 km de profundidade, onde nunca chega a luz solar, humanos já estiveram lá diversas vezes em submarinos, com muitas características esféricas, porque essa é a melhor forma para suportar muita pressão externa e interna. Pelo mesmo motivo da lata de refrigerante ser cilíndrica, é mais fácil de segurar, mas não é esse o meu ponto agora. Sem surpresa, não existe um ecossistema macroscópico próspero lá, exceto por Hyren, Delia gigas, alguns pepinos do mar e um monte de micróbios. Pelo menos não há leviatãs fantasmas. Esta é a única entrada relacionada à Terra nesta lista, e ela recebe uma classificação de perigo nível D. Superfície da Anã Negra. Aqui está um resumo rápido do que espera o nosso Sol em 5 bilhões de anos. Ele faz whoop e talvez engula a Terra em mais 3 bilhões de anos. Ele faz puff. O Sol gigante perde suas camadas, formando uma nebulosa e deixando o núcleo como uma anã branca. E agora esperamos mais. Ainda mais. Muito mais. Ok, pare bem aqui. Depois de cerca de 1 quatrilhão de anos, a anã branca terá esfriado o suficiente por meio da radiação térmica para ter se transformado em uma torrada com chile e queijo. Você esqueceu no forno de um dia para o outro porque estava chapado ou algo assim. Exceto que ela também estará fria devido à falta de fusão interna. Com o tempo, ela se tornará uma esfera escura e fria, com superfície sólida de carbono e oxigênio cristalizados. Você poderia ficar em pé nela sem derreter, sem ficar cego, sem afundar em uma sopa de plasma como nas estrelas normais. No geral, não é o pior lugar para... Certo, gravidade, veja bem, mesmo que a anã negra tenha perdido todo o seu calor, ela não perdeu nada da sua massa. Se na Terra você pesa 70 quilos lá, você pesaria cerca de 8 milhões. Qualquer atmosfera presente seria reduzida a poucos milímetros de hidrogênio congelado. Anãs negras têm toda a gravidade extrema, sem as outras condições extremas habituais, o que as coloca no nível C, WASP-76b. Lembre-se do ciclo da água que te ensinaram no ensino fundamental. Seu xixi vai acabar na sua xícara de chá ou algo assim. Mas não seria engraçado se, em vez do ciclo da água, tivéssemos um ciclo de ferro derretido? É exatamente isso que acontece no gigante gasoso WASP-76b, que deveria aprender etiqueta de distanciamento social, pois está mais de 10 vezes mais próximo de sua estrela-mãe do que Mercúrio está do Sol. Combine isso com o fato de ele estar em rotação sincronizada pela maré, e você tem um lado diurno eternamente escaldante a 2500 Kelvin e um lado noturno mais frio a apenas 1700 Kelvin. Mas essas temperaturas também são os pontos de ebulição e condensação do ferro sob altas pressões.
Assim, o ferro fica gasoso. Impulsionado pela corrente do lado diurno ao noturno, atravessa o terminador e começa a se condensar em gotas de ferro derretido. Está chovendo metal e você não vai querer ser pego sem um guarda-chuva. Outro fato interessante é o efeito Glória, uma forma circular semelhante a um arco-íris ao redor da sombra na Terra. Causado por gotículas esféricas e uniformes de chuva em WASP, nada impede que uma glória seja criada a partir das gotículas de ferro derretido. Mas não que você ainda tivesse olhos intactos para ver isso lá, um pesadelo infernal, Kelt 9b, nível C. O que ocorre com uma molécula ao receber energia excessiva de White Monster? Ela entra em combustão espontânea e vira átomos? E se pegarmos nosso planeta anterior e dobrarmos sua temperatura superficial, como se já não fosse ruim o bastante? Você acaba com Kelt 9b, o planeta mais quente conhecido no universo, com uma atmosfera na qual as próprias moléculas se dissolvem em átomos. Ele orbita uma estrela do tipo A tão próximo que completa uma volta em apenas um dia. É tão quente que a química nem pode existir. Nosso planeta classe Júpiter ultraquente está cada vez mais parecido com uma estrela. Além disso, devido à intensa radiação térmica, ele também perde matéria para o espaço, perdendo cerca de 80 massas terrestres por bilhão de anos. Considerando tudo isso, vou dar a ele um sólido lugar no nível B do ranking. Para as próximas entradas, vamos aumentar o nível de extremidade ao máximo. Superfície de 1856,53754. Coincidentemente, a estrela de nêutrons mais próxima da Terra é também uma das mais extremas, tão pequena e quente que já foi considerada uma estrela de quarks. Com uma gravidade cerca de 1 bilhão de vezes maior que a da Terra, nem mesmo os átomos podem existir na superfície, caso o nome estrela de nêutrons ainda não tenha deixado isso claro. Se você caísse em queda livre em direção a ela, aceleraria até 15% da velocidade da luz ao cair apenas 1 km. E antes de atingir a superfície, você seria achatado, mais fino que papel, isso se ignorarmos os 700 mil Kelvin da superfície que primeiro derreteria seus átomos e a barra de chocolate do seu bolso. A velocidade de escape é cerca de 60% da velocidade da luz, fazendo até a luz ter dificuldade para escapar sem ser significativamente desviada para o vermelho. A superfície escurece só pela gravidade, ficando quase, mas não totalmente, um buraco cinza. Pisca para o meu outro vídeo, o SGR 1806.20 fica no nível A. Pegue a estrela de nêutrons anterior e adicione um dos campos magnéticos mais fortes a ela, e você terá um magneta hipermagnético a 42 mil anos-luz da Terra. Se uma estrela de nêutrons te esmagar, ao se aproximar de um magnetar, ele arranca os átomos do seu corpo e deforma seus orbitais em forma de agulha, por causa do magnetismo extremo, antes mesmo de você se aproximar da superfície. Esse magnetar também passou por um terremoto estelar de magnitude 32 na escala Richter, resultando em uma explosão de raios gama. Isso atingiu de forma perceptível a ionosfera da Terra, e foi a segunda maior explosão já registrada por humanos em nossa galáxia, perdendo apenas para a supernova de Kepler. O jato relativístico de 3C273 também fica no nível A. Imagine que você estivesse bem no meio de... Uau, pelo menos deixa eu terminar. Imagine que você estivesse perto de... Tudo bem. Eu entendi o objetivo de compreender o poder destrutivo do quasar 3C273. Se ele estivesse a 33 anos-luz da Terra, brilharia mais do que o Sol no céu. Isso é 8 vezes mais distante do que o sistema Alpha Centauri. Estar perto de um jato relativístico te daria uma dose letal imediata de radiação gama. Se estivesse no caminho do jato, não seria apenas cozido vivo. Você seria desintegrado em nível subatômico em nanosegundos, graças às partículas carregadas se movendo a mais de 99,9% da velocidade da luz. Nesse ponto, nem estamos mais falando de calor, é quase energia cinética pura, nível A. Agora para os últimos grandalhões. Colapso do falso vácuo. E se os valores fundamentais do nosso universo mudassem de repente? Esse cenário, chamado colapso do falso vácuo, já foi explicado antes e está além do tema de hoje. Mas o essencial é: isso pode ocorrer em um ponto do espaço e se expandir em uma esfera à velocidade da luz, sendo impossível saber antes que seja tarde demais. Não seria uma explosão ou onda de calor atingindo a Terra, mas sim uma fronteira móvel entre dois conjuntos de constantes físicas. O que acontece do outro lado da fronteira depende inteiramente da natureza do colapso do vácuo. Poderia ser o espaço-tempo que rapidamente sofre um colapso gravitacional, ou, em vez disso, uma hiperinflacal. Ou poderia ser apenas um universo frio, vazio e plano, incapaz de criar partículas subatômicas.
Na improvável hipótese de que as novas regras permitam a criação de partículas, elas provavelmente terão um comportamento tão diferente que nada do universo antigo funcionará. O colapso do falso vácuo reinicia todo o universo de forma inevitável e imprevisível. Nível Eston 618. Quero dizer, o que você esperava? Realmente existe um vídeo de ciência sem buracos negros? TUM 618 é o rei dos extremos em todos os sentidos possíveis. Ele pesa mais do que uma galáxia inteira e se estende por nosso sistema solar várias e várias vezes. A luz levaria 15 dias para atravessá-lo, ou nossa sonda mais rápida, a Parker Solar Probe, levaria 64 anos. Isso é mais do que 96% de vocês que estão assistindo já viveram. O disco de acreção presumido pode ter cerca de 15 anos-luz de diâmetro. Isso são mais de 10 milênios para a nossa sonda atravessar, e seriam 10 milênios de pura morte por toda parte. O disco de acreção interno é um plasma ultraquente viajando a uma fração da velocidade da luz. E além disso, temos o grande e silencioso nada.